iniciar essa aula de hoje, vamos ler Ruth, no capítulo de número 1, versículo 1 ao 17, depois o capítulo 4, a partir do verso 13. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. A Senhor, a respeito da condução do Senhor sobre o seu povo. Diz assim: sucedeu que, no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do seu lugar, do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai a casa, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperar-o-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ia por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone, e deixe-te seguir-te. E deixa de seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Capítulo 4, e depois Mateus no capítulo 1. Capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: a conclusão da história de Ruth, do seu retorno a Judá com Noemi, e diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, ele foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho,
Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, ou dar alguém que remisse a ela. E seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da tua alma, e nutrirá a tua velhice, quem? A criança. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, Ruth, te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi a sua ama, a sua cuidadora. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi, ao rei Davi. Agora Mateus capítulo 1. Já no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, na página 1029 aí da sua Bíblia, embaixo 1029. Diz assim, no capítulo 1, versículo 1 ao 6 e depois 16 e 17. Livro da geração ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Versículos 16 e 17 diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, deixa aberto aí no livro de Ruth, voltando aqui, nós temos esse relato a respeito do cuidado de Deus e da condução de Deus sobre o seu povo. E mais do que isso, nós temos nesse relato de Ruth como nós devemos nos achegar a Deus para obter dele o perdão e a vida eterna. Nós temos aqui a história que se passa após o livro de Juízes. Nas últimas aulas, nós estudamos algumas dessas histórias que se passaram durante aquele período. E durante esse período, em algum período ali, houve uma grande fome em Israel. E a narrativa, essa história começa a partir desse ponto. Nós vemos esse triste relato a respeito dessa mulher chamada Noemi, que está nessa terra estranha, chamada Moabe. E eis que essa mulher, Noemi, já de meia idade, que já carrega em seu rosto as marcas da velhice, da tristeza e da aflição, ainda assim calma e gentil, fala às suas noras que elas voltem aos seus familiares, à casa de seu pai, e lhes deseja a bênção de Deus em seu retorno. E essas duas mulheres, essas duas noras, elas choram
pois elas não querem deixar com que Noemi parta, volte a Israel sem elas. E por que elas agiram dessa forma? Porque nós vemos nesse relato que quando houve essa fome, essa carestia de pão, de alimento em Judá ou sobre a terra, este homem chamado Elimeleque, ele desceu aos campos, a essa terra chamada de Moabe, e ali ele habitou. Só que ele veio a falecer, nós não sabemos quanto tempo depois, e quando ele faleceu, seus 2 filhos, já adultos, que aqui são chamados os nomes Malom e Quilion, eles tomaram mulheres dentre as moabitas, que não eram povo de Israel, eram povos inimigos de Deus e povos que adoravam vários deuses, e aconteceu que esses jovens também morreram, eles também perderam as suas vidas. Nós não sabemos em quais circunstâncias eles morreram, e se foi muito tempo, algum tempo depois da morte de seu pai, mas nós podemos pensar na dor daquela mulher. Perdeu o seu marido e logo em seguida perdeu também os seus filhos, né? E ela encontrava-se desamparada nas terras de Moabe, porque o seu sustento, o seu alimento, a sua provisão, ela dependia do seu marido e depois, consequentemente, dos seus filhos. E agora ela encontrava-se desamparada numa terra que ela não tinha amigos ali, uma terra, uma cultura que era hostil, diferente do seu país, e que eram inimigos de Israel. E nós vemos a morte de seu marido e depois a morte dos seus filhos, e nós vemos a reação dessas 2 noras. Qual seria a reação natural delas? Voltarem à casa de seus pais. Os maridos delas morreram, elas não tinham mais obrigação para com Noemi, então elas poderiam voltar à casa dos seus pais, poderiam ter o conforto, o abrigo, o sustento dos seus pais, e poderiam entre o seu povo casar-se novamente, porque nesse período era muito mais difícil para as mulheres encontrar um trabalho ou ter um emprego, algo no qual elas poderiam se sustentar e viver. Então as mulheres dependiam muito do casamento e muito dos seus maridos para essa provisão, para o seu sustento, para o seu cuidado e para o seu abrigo. Então elas teriam mais, vamos dizer assim, mais possibilidade, mais chances de se casarem voltando para a terra da qual elas faziam parte. Mas o que nós vemos aqui, que elas haviam aprendido muitas coisas com Noemi, elas tinham ficado impressionadas com ela, elas tinham visto a sua forma gentil, a sua forma bondosa de lidar com elas, de lidar com seus maridos, ou mesmo a forma em que ela suportou todas essas aflições, todas essas dificuldades. Ela não era egoísta, maliciosa, maldosa, como aquelas mulheres que habitavam naquelas regiões. Então, certamente, essas 2 noras, Noemi e Orfa, elas perceberam que ela servia a um Deus que era vivo, um Deus que era verdadeiro. E elas observaram isso na vida dela. E elas viram o quanto ela amava a sua família, o quanto ela amava o povo de Deus, mesmo estando longe das terras de Israel, e quanto ela confiava em Deus. Tanto é que ela atribui estas coisas às mãos de Deus. Ela não vê tudo isso que aconteceu com ela como obra do acaso, mas ela vê como a mão de Deus. E diferente daquelas mulheres moabitas que adoravam vários deuses, ela adorava um único Deus verdadeiro e confiava nele, o Criador dos céus e da terra.
Muitas pessoas, elas começam a buscar a Deus e se interessam pelas coisas de Deus, pela forma que eles veem, que eles veem em outras pessoas. Por exemplo, nós podemos ver em nossos pais a diferença porque eles servem a Deus. Nós podemos ver neles e devemos ver essas coisas. Nós vemos o testemunho que muitas pessoas buscaram a Deus depois de verem pessoas que são verdadeiramente servos de Deus, como eles agiram diante da dificuldade, como eles agiram diante dos problemas, como a sua vida é uma vida transformada. O que as pessoas fazem quando as coisas erradas acontecem? Quando as coisas saem dos trilhos, quando as coisas começam a acontecer de forma... As pessoas resmungam, as pessoas reclamam, as pessoas blasfemam de Deus, as pessoas perguntam por que isso aconteceu, as pessoas questionam a bondade de Deus, se Deus é bom. Mas quando você olha para um crente, você vê que ele confia no Senhor. E mesmo em meio à aflição, ele sabe que é o Senhor que conduz a sua vida. É o Senhor. Nós vemos que essas duas noras tiveram desejo de seguir com Noemi. Mas nós vemos que uma retorna para o seu país, que é órfã. Ela retorna para o seu povo, mas que Noemi não faz a mesma coisa. Ela não toma a mesma decisão. Mesmo Noemi tendo aconselhado as duas que voltassem, somente órfã voltou. Ela voltou certamente com o coração triste, mas Ruth recusou voltar. E por que Ruth recusou voltar? Se ela poderia ter mais chances de casar-se, de ter o abrigo, de ter um conforto, porque Ruth, ela não voltou com a sua nora? Porque ela decidiu voltar com Noemi? Nós lemos aqui essas palavras dos versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou não insistas, para que te abandone, e deixe de seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu, ou onde quer que você habitar. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, ali também morrerei eu, e ali serei sepultada. Faze-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esses versículos são belíssimos e mostram a disposição de Ruth de ir com Noemi. Nós podemos gravar esses versículos em nosso coração, em nossa mente. E quando nós pensamos sobre essa decisão de Ruth, ela rejeita o conforto que ela teria, ela rejeita a possibilidade talvez de casar-se novamente para viver uma vida de pobreza, talvez de solidão pelo restante de sua vida. E caso Noemi morresse, que ela já era avançada em idade, ela ficaria sozinha e desamparada. Ruth estava com essa disposição. Você acha que ela não encarou essas coisas, que ela não pensou nessas possibilidades? Quando Noemi falou para ela, ela pensou nessas possibilidades. Mas o desejo dela de servir a Deus, de estar com Noemi, foi maior do que isso. Ela tinha uma grande afeição, um grande amor por sua sogra. E ela tinha uma maior afeição e um maior amor por conhecer a Deus, por adorá-lo, por experimentar do seu amor, do seu cuidado, e de que nada poderia separar ela disso.
Então nós vemos a sua resposta. Mas qual é a nossa resposta também? Qual é a nossa resposta? Lembre-se de que o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Marcos 8:34, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Ruth fez? Literalmente. Ela seguiu a Cristo. Ela deixou a sua família, a possibilidade de proteção, de casamento. Ela seguiu após Noemi porque ela seguia a Cristo. Ela quis seguir ao Deus verdadeiro. E ela deixou todas essas coisas para trás. Quando nós realmente queremos conhecer ao Senhor, nós estamos realmente determinados a abandonar todas as coisas para conhecer a Cristo. Esta era a prioridade na vida dela. Qual que é a prioridade em sua vida? É conhecer a Deus? Você está disposto a perder aquilo que você tem por causa de Cristo? É isso que o Evangelho ele pede. Se você não quiser abandonar seus próprios desejos, o seu próprio caminho para seguir a Cristo, você não pode ter dele a salvação. E o que elas esperavam? Dias difíceis. E após uma longa viagem até Belém, elas chegaram, houve ali uma grande agitação. As pessoas quase não conheciam mais Noemi, porque ela estava muito velha, o tempo, as aflições fez com que a sua aparência envelhecesse muito. E para completar a situação, Noemi, ela tinha problemas financeiros, ela tinha muitas coisas quais se preocupar. Agora nós pensamos nessas duas mulheres voltando de novo para Jerusalém, para Belém, e é provável que essas duas mulheres arranjaram um lugar bem simples para morar, e Ruth, que era mais nova e vigorosa, fez um grande esforço para adaptar, para ajeitar o lugar, para que elas conseguissem morar ali. E em seguida ela teve que buscar o quê? Um trabalho, porque elas não poderiam depender de ninguém, elas não dependiam de ninguém ali. E a partir bem cedo pela manhã, para a colheita nos campos de cevada. Então essa é a história. Então pense, como essas mulheres sobreviveriam? Como elas sobreviveriam agora? Uma avançada de idade, outra jovem, mas uma mulher estrangeira em Israel, agora ela que era estrangeira em Israel. E agora? Agora nós vemos o cuidado de Deus sobre essas mulheres. A partir do capítulo 2, nós vemos como Ruth foi ao campo colher espigas. E esse campo pertencia a um homem chamado Boaz, um parente rico de Noemi. E agora que a vida de Ruth estava nas mãos de Deus, que era Deus que conduzia a sua vida, ela viu que mesmo as coisas cotidianas do dia a dia estavam debaixo do cuidado e da mão de Deus. Nós podemos ver que ela, ao invés de ser discriminada, de ser tratada como uma estrangeira, de ser excluída da sociedade, de ser deixada de lado, ela recebeu uma atenção especial de Boaz, de seus servos. E por que isso? Porque o Senhor abençoou para que isso acontecesse. O Senhor inclinou os corações das pessoas e de Boaz para que olhasse para ela. O Senhor abençoou a Ruth e ela conseguiu colher grande quantidade de cevada, de trigo para ela, para Noemi
para que elas tivessem o sustento, para que elas se mantivessem ali. E o que nós vemos então? Nós vemos que este homem, chamado Boaz, ele era parente do falecido. E havia uma lei em Israel em que este homem, ou parente do falecido, ele deveria resgatar, redimir a viúva. Porque quando Ruth volta a casa, então Noemi instrui ela, a Ruth, a buscar uma bênção maior, porque Noemi viu que que Deus havia guiado a Ruth até aquele lugar, e que Deus estava cuidando, direcionando a ela. Então ela tinha o direito de pedir que Boaz agisse como parente remidor ou como redentor. O Senhor Deus, na sua lei, lá em Deuteronômio, em sua lei havia tomado providências para que os desamparados fossem cuidados. Além de ter a permissão de colher grãos no campo para si, ela podia agora também ter um marido que tomasse o lugar do seu marido falecido, para que o nome do seu marido fosse perpetuado. Isso nós vemos em Deuteronômio, no capítulo de número 25. Vamos ler Deuteronômio capítulo 25 para ficar claro essa questão para nós. Deuteronômio 25, vamos ler a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 10. Deuteronômio 25, versículo 5 até o versículo de número 10. Está na página 240. Diz assim: quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estrangeiro de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar ao seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então a sua cunhada se achegará a ele na presença dos anciões. Ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então o que ele deveria fazer como parente de Noemi? Ele deveria tomar Ruth como sua esposa, Boaz, e suscitar o quê? Suscitar o nome do falecido. O nome do falecido, para que o nome do falecido não fosse esquecido em Israel. Então esse era o dever de Boaz para com Noemi, para com Ruth. E o que ele faz? Ele faz isso. Ele faz isso. Veja a bondade de Deus para com aquelas mulheres viúvas. Na lei de Deus, Ele deixou com que isso fosse... Deus entregou essa lei para cuidado das viúvas, para também suscitar, trazer
de novo o nome do falecido para que o nome dele não fosse esquecido em Israel. Mas muito mais do que isso, jovens, muito mais do que isso, isso é uma figura, uma ilustração. Pense como um quadro ou uma pintura belíssima, que mostra o que o Senhor Jesus Cristo faria. O Senhor Jesus Cristo, ele fez exatamente isso. Mas antes, o que nós podemos ver aqui também? Nós podemos ver aqui que ela deveria se achegar, então, já que ela tinha ido colher nos campos de Boaz, e Boaz tinha mostrado misericórdia, bondade, generosidade, e ele era parente de Noemi, ele deveria então resgatar a ela a sua propriedade e trazer de volta o nome do falecido para que ele não fosse esquecido. Quando Ruth voltou e falou isso, então Noemi falou: não, ele é um dos remidores, ele deve remir, ele deve agir como parente remidor, como está escrito na lei de Deus. E ela dá instruções de como isso deveria ser feito. Ela deveria chegar-se a Boaz, descobrir os seus pés e falar para ele que ele era aquele parente remidor e que ele deveria redimi-la, a ela, a Noemi, e ele deveria tomar sobre si as suas dívidas também. Veja que maravilha! Como é o cuidado do Senhor para com aqueles que confiam nele. Nós podemos confiar em Deus. E isto é uma grande figura da salvação, de como nós devemos nos achegar ao Salvador. Noemi não tinha nenhum mérito, nem Ruth. Elas eram pobres e necessitadas. Assim também nós não temos méritos, nós não temos nada para oferecer a Deus. Em relação à nossa salvação, nós somos pobres e necessitados. Nós não temos bondade. Nós não podemos entrar no céu pelo nosso esforço, por aquilo que nós fazemos. A nossa dívida para com Deus é grande, altíssima. E nós deveríamos estar preocupados com isso. Assim como Noemi estava preocupada com as suas dívidas e colocara o seu campo, as suas terras à venda. Vimos aqui então como nós devemos nos achegar a Deus. Nós devemos nos lançar aos pés do Senhor, clamando a Ele por misericórdia, pedindo que Ele nos salve, que Ele perdoe as nossas dívidas, que Ele nos dê a vida eterna. Noemi e Ruth não ficaram desamparadas. Ruth não ficou desamparada. No dia seguinte, ela, obedecendo às instruções de Noemi, ela foi e fez conforme ela havia falado. Ela foi no dia seguinte a Boaz, e Boaz tomou providências para que o nome de Noemi e para que as suas dívidas, sua situação financeira fosse colocada em ordem, e Ruth não era mais obrigada a pagar as suas dívidas, pois Boaz a tinha redimido, a tinha tomado para si. Quando ele a toma para si, quando Boaz toma Ruth e como sua esposa e ali Noemi para cuidar dela como uma mãe, ele assume também, ele toma também as suas dívidas. É isso que ele fez redimindo a ela. É isso que Cristo faz quando Ele nos redime, quando Ele nos perdoa. Nós temos uma dívida monstruosa, grande diante de Deus. Então, quando nós vamos a Cristo e buscamos o seu perdão, Ele nos toma, Ele leva, Ele paga, Ele quita a nossa dívida. Ainda mais do que isso, Boaz concordou em casar com Ruth,
ele concordou em casar-se com ela. E em pouco tempo, Ruth mudou-se para a casa de Boaz, que certamente era uma casa grande, uma casa bela, uma casa onde havia suprimento, onde havia cuidado, proteção, e tomou também a Noemi como se fosse sua mãe, para cuidar dela. E mais do que isso, pouco tempo depois de casarem-se, ela teve um filho chamado Obed. E nós podemos ver que Deus, ele ouve as nossas orações, os nossos clamores, quando nós somos sinceros e quando nós pedimos que Ele nos salve. Você já é salvo? Você já foi a Cristo para a salvação? Eu não estou perguntando se você já veio à igreja, se você lê a Bíblia, se você ora. Todas essas coisas são boas, mas não garantem para você uma entrada no céu. Mas se você foi a Cristo, se você já reconheceu que você deve a Ele, que você tem uma dívida diante de Deus. E que dívida é essa? Você tem uma vida que foi dada por Deus. E você usou a sua vida, ou tem usado a sua vida, para fazer as coisas do seu jeito, segundo o seu coração. E você tem uma dívida de pecados. Nós temos pecado contra Deus. Na mente, no coração, nas atitudes, todas essas coisas criam diante de nós e Deus uma grande barreira, uma grande dívida, que nós não podemos pagar, que nós não podemos simplesmente atravessá-la. E essas dívidas, ou essa dívida que nós temos, elas nos separam de Deus, não somente nesta vida, mas também na próxima. Porque eu posso estar na igreja, assentar-me no banco da igreja, assentar-me na escola evangelística, e mesmo assim estar distante de Deus. Mesmo assim o meu coração estar fechado para Deus. E eu preciso de alguém que pague essa dívida em meu lugar. De alguém que haja como Boaz, que foi aquele que remiu, que pagou a dívida, que tirou as duas, porque remir significa tomar de volta. Nós precisamos de alguém que nos tire do pecado, que nos tome de volta das mãos de Satanás, do mundo, e nos leve de volta a Deus. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma figura de Cristo. Cristo fez muito mais do que Boaz. Porque Boaz, ele pagou por uma dívida terrena, temporal. Cristo pagou por nossa salvação uma dívida eterna. Uma dívida que nós nunca poderíamos pagar. Talvez Noemi e Ruth, pela sorte, pelas circunstâncias, pudessem em algum momento liquidar, pagar as suas dívidas, morar em uma casa melhor, se ajeitarem. Mas se nós não formos a Cristo para a obtenção do perdão e da vida eterna, nós estaremos separados de Deus para sempre. Não há como nós quitarmos a dívida que nós temos para com Deus. E depois, se nós partirmos do jeito que nós estamos, haverá uma outra chance? Haverá uma forma de quitar após essa vida o débito, a dívida que nós temos para com Deus? Não há. Após esta vida, nós nos encontramos na presença de Deus em juízo. Logicamente, nenhum de nós pensa em morrer hoje ou amanhã, mas nenhum de nós também pode garantir que nós vamos viver
até daqui a pouco, ou alguns minutos a mais, ou até amanhã, ou até alguns anos para frente. Então, o momento de nós nos acertarmos com Deus é hoje, é agora. Então, não é o momento de deixar para depois. Noemi, quando voltou a Israel, e as suas noras, uma decidiu voltar. Pense um pouco naquela que voltou. Veja quantas coisas ela perdeu. Ela perdeu a salvação. Ela perdeu a vida eterna. Ela teve o conforto. Possivelmente ela casou-se novamente, porque ela era nova. Possivelmente teve filhos, mas ela voltou ao seu povo, aos seus deuses. Logo, toda aquela influência de Noemi, a bondade, a generosidade, o cuidado, a confiança dela em Deus, todas aquelas coisas foram se perdendo. Ela se tornou novamente uma mulher órfã, tornou-se uma mulher mundana, idólatra, esqueceu-se de Deus, não se preocupava mais com a salvação de sua alma. É assim conosco também. Se nós não agimos como Ruth, de buscar a Deus já, de resolver o problema que nós temos de pecado, com o tempo nós esqueceremos essas coisas. Porque vai chegar um tempo, jovens, em que vocês serão adultos. Vocês terão 18 anos, vocês trabalharão, vocês irão à faculdade, estudar, e se você não tiver ido a Cristo ainda, essas coisas, elas vão tomar o lugar de tudo que você aprendeu aqui. Você pode achar tudo isso muito penoso, tudo isso muito chato, mas disso depende a sua salvação. Então, se você não der ouvidos à voz de Deus, que fala no seu coração, na sua consciência, para você buscar a Cristo, vai chegar um momento em que o seu coração estará fechado, em que talvez você viva como uma pessoa que nunca teve contato com crentes, com as Escrituras. Talvez o seu pai, sua mãe sejam crentes, sua irmã, tios, mas é como se você nunca tivesse tido contato com a Bíblia. Às vezes nós encontramos pessoas que foram criados em lares cristãos, que foram criados dentro de igrejas, mas que não entendem, não compreendem, não sabem nada da Bíblia, zero. Não sabem nada. Será que eu serei como esta outra que voltou? Nós pensamos muito em Ruth, mas nós devemos pegar essa que voltou como exemplo. As preocupações dela eram legítimas? Sim. Ela era uma mulher jovem. Ela queria casar-se, ela queria o cuidado, a proteção, o sustento. E estar com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus conhecidos, ela teria muito mais possibilidades, mas ela perdeu bênçãos. E a bênção maior, que é conhecer a Deus, que é ter a salvação pessoal. Então, ela perdeu muito mais. O Senhor Jesus Cristo, ele disse certa vez: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar todas as coisas, riqueza, bem-estar, um casamento feliz, filhos, coisas legítimas, coisas que muitos de nós teremos,
Mas que adianta eu ganhar todas essas coisas e no fim perder a minha alma? Jovens, a nossa vida aqui nessa terra é uma fração de segundos. É muito rápido. A nossa vida passa muito rápido. Hoje eu sou um homem casado, tenho filha, mas eu ainda me lembro de quando eu era menino, de quando eu era jovem, e às vezes eu penso como a minha vida passou rápido, como as coisas passaram rápidas, mas eu encontrei a Cristo no início da minha fase adulta. Eu posso olhar que os anos que eu servia a Cristo não foram anos perdidos, mas foram perdidos os anos que eu não servia a Cristo. Hoje eu me alegro em que nos meus anos de vida são mais anos que eu passei servindo a Cristo do que os anos que eu passei no mundo sem servi-lo. E se você vier a Cristo ainda jovem, talvez você possa dizer na sua velhice: eu servi a Cristo quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu era adulto, quando eu me casei, quando eu tive os meus filhos, quando eles cresceram, quando eu envelheci, eu servi a Cristo em todas as fases da minha vida. Isso deve ser o que vocês devem buscar. Mais do que uma carreira de sucesso, mais do que serem respeitados pelos outros, mais do que serem conhecidos e admirados pelas pessoas, todas essas coisas passam. Quando passa a beleza da juventude e até o nosso vigor que nós temos, nós vamos perdendo o nosso vigor, a nossa força. Também passam os amigos, passam as oportunidades, vão passando. Amigos que nós achávamos que eram os nossos amigos, quando nós ficamos doentes, quando nós não somos mais tão bonitos quando nós éramos jovens, eles vão embora também. Agora tem alguém que nós podemos buscar e que nos dará mais do que a aparência deste mundo. Ele nos dará a vida eterna, Ele perdoará os nossos pecados, Ele nos salvará. E quando nós vamos a Cristo, você faz parte não da família da Júlia, ou do Pietro, ou da Sabrina, você faz parte da família de Deus. Porque Noemi, ela era judia, ela pertencia ao povo de Deus, mas Ruth não, era moabita, era estrangeira. Mas quando ela foi a Deus, foi a Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, entregou a sua vida nas mãos dele, ele a salvou, ele a perdoou. E Noemi, e Ruth, tornou-se membro da família de Deus. Ela tornou-se bisavó de Davi. Vocês conhecem seu bisavó? Seus bisavós? Tem alguém que conhece? Alguns de nós conhecemos os nossos bisavós. Ela foi bisavó do rei Davi. E por que isso é importante? Porque de Davi nasceu quem? Depois de várias gerações nasceu o Senhor Jesus Cristo. Vejam, uma mulher estrangeira, idólatra, entregue ao seu coração os seus pecados, conheceu a Cristo através do testemunho de Noemi, arrependeu-se dos seus pecados, tornou-se membro da família de Deus,
foi bisavó do rei Davi. E do rei Davi veio o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Porque um dia ela decidiu confiar a sua vida às mãos de Deus e abrigar-se como um pintinho abriga-se debaixo das asas de sua mãe. Ela decidiu abrigar-se debaixo das asas do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E ela teve os seus pecados perdoados, a vida eterna, e foi adotada na família de Deus, tornando-se da linhagem de Cristo. Veja, uma mulher que veio de Moabe. Ela está na linha direta da onde veio o Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Isso nenhum dinheiro paga. E com certeza, a grande alegria do seu coração foi isso. E a salvação, o perdão dos seus pecados. Que o Senhor abençoe a você. Que você possa lançar-se aos seus braços, buscando a sua misericórdia. E que esse exemplo também que ficou, que nós comentamos um pouco, fique na sua mente, no seu coração. Aquela que voltou, ganhou as coisas, os bens, mas perdeu o mais importante, a salvação na sua alma. Vamos orar.